programa Mulher Brasileira. Entrevista. Muita gente já ouviu falar, mas muita gente também ainda não sabe ao certo o que é. Criado por Joseph Pilates, um jovem alemão que acreditava fielmente no dizer romano, mente e sã corrupção, o Pilates é uma mistura de técnicas ocidentais e orientais que preza pelo autoconhecimento, mas que também visa toda a estrutura, fortalecendo o corpo também. Então ele reconhece funções mentais, estimula ainda que as pessoas descubram as próprias limitações do corpo, enfim. E ela foi criada por um motivo curioso, uma reabilitação. Mas para falar sobre o assunto, sobre esse método que está conquistando cada vez mais pessoas, eu vou conversar com a fisioterapeuta e especialista no assunto, Priscila Boncpani. Bom dia, Priscila. Bem-vinda ao programa Mulher Brasileira. Acertei o nome? Bom dia, Mônica. Quase saiu um pouquinho tortinho, mas saiu certinho. É Boncpani. Ah, é hindu? É o nome? É diferente? Não, é italiano, na verdade. Olha, diferente mesmo, né? Bem... Mas a gente falando sobre Pilates, muitas pessoas agora estão aderindo, estão até dispensando a ginástica tradicional nas academias, aquela coisa de marombar na academia o dia inteiro, e estão migrando para o Pilates. Mas muitas pessoas ainda não sabem o que foi. Assim, sucintamente, dá para você dar um apanhado do que é o Pilates, por que ele foi criado? Porque a gente sabe que foi uma questão de reabilitação e acabou se expandindo mais do que isso na vida das pessoas. Isso. Na verdade, ele criou o método a partir de autoconhecimentos dele. Ele foi prisioneiro no campo de concentração na época da Primeira Guerra e aproveitou que ele estava dos seus conhecimentos médicos para fazer um testezinho com as pessoas que estavam lá, amputados, que tinham sofrido experimentos de guerra, para que eles fizessem atividade física do modo que ele pensava ali na cabeça dele. E o que se viu na época já era um protótipo do que a gente tem certeza de hoje em dia, de quanto atividade física traz melhora na imunidade. Porque as pessoas daquele campo ali que ele cuidou não pegaram nenhuma peste, nenhum tipo de epidemia da época. Isso é verdade. A gente vê isso cada vez mais confirmando. Quer dizer, o tempo corroborou justamente o pensamento dele, do Joseph Pilates, e a gente vê que vem crescendo, se expandindo, como eu estava falando, mais e mais e mais. Tanto é que tem o caso da Liza Minnelli, que ela ficou numa cadeira de roda quando ela teve um acidente de carro, e ficou quase que ela entra numa depressão profunda, porque ela disse que o diagnóstico dos médicos, a maioria, era de que ela não voltaria a andar. E ela, com o Pilates, ela recuperou toda a musculatura dela, tanto é que ela tem um estúdio na cobertura dela, de Pilates, todo mundo que pode ter, mas ela, no caso, tem. É verdade. E não largou mais porque ela ficou numa depressão, porque não ia poder mais dançar. Uma excelente sapateadora, uma dançarina maravilhosa, A arte dela tem a ver com tudo, com corpo, com voz, com tudo. E aqui o Pilates salvou, não só a carreira, mas o emocional dela também. Então é um... Sim. Agora, no caso, o Pilates, a função dele tem restrições? Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pelo Pilates, cansa pra caramba. 40, 50 minutinhos, a gente fica, sai de lá exausta. Mas, É verdade. a pessoa acha que não, aí moleza aqueles aparelhinhos ali, a gente vai devagarinho, nada. Nem isso não, viu, gente? Não, restrição a priori a gente tem. A gente precisa de uma idade com mínimo de discernimento para fazer os exercícios. Então, o ideal, a partir dos 12 anos, para você ter algum ganho e não só o lúdico dentro da atividade. A gente tem os cardiopatas, as pessoas que tiveram algum tipo de câncer, a gente pede que tenha a liberação do médico e as gestantes também. Então, tendo liberação médica, na verdade, essas pessoas estão aptas a fazer o Pilates como qualquer outra atividade física. Então, a restrição, na verdade, é mais de que o médico libere para dar um respaldo de que está tudo bem, de que ele realmente pode executar aquela atividade. Tem um controle, um acompanhamento médico se a pessoa tem alguma doença. Isso. Agora, o bacana do Pilates é porque a gente pode dizer, não é sempre, mas eu posso dizer assim, que ele é quase que individual, porque as turmas são pequenas, pelo menos as que eu conheço. São pequenas. Sim. E a atenção é maior, até mesmo no caso de cometer erro, porque a gente comete quando está fazendo no começo, A gente quer dar aquela de João sem braço, fica assim, faz assim meio, Porque começa a achar que está uma repetição, duas, aí já começa a achar que está começando a ficar pesado o negócio, Sim, eu acho que é mais por isso até que as pessoas estão acabando buscando um pouco mais do Pilates do que a academia, na busca justamente de uma atenção maior. Infelizmente, o que a gente vê nas academias hoje em dia é as pessoas um pouco mais largadas, com pouca atenção, só quando estão efetivamente pagando um personal que tem uma atenção um pouco mais adequada. E como no Pilates a gente tem esses pequenos grupos e o trabalho é individualizado, independente de ser em grupos pequenos, a aula é voltada para cada perfil de cada aluno.
Eu acho que é isso que está fazendo as pessoas buscarem o Pilates cada vez mais. E uma coisa bacana que eu acho, porque tudo que a gente procura na academia é o quê? Fortalecimento da estrutura óssea, muscular e não ficar estourado. Algumas pessoas gostam de ficar aqui estouradão, né? Ficar É verdade. bem Ainda assim. tem esse perfil. Ainda existe esse daí. A pessoa fica com a canelinha fininha assim, olha para cima, tem uma montanha. E o Pilates não, ele deixa você harmônico, né? Que o objetivo do Pilates, a gente não tem o objetivo de chegar à fadiga muscular. Então, que é o que a gente, de modo geral, vem com a musculação. Como você não chega à fadiga, você não faz aquela hipertrofia da musculatura. A gente trabalha, então, no Pilates mais a resistência e, por isso, você tem um músculo mais tonificado, mais desenhado. Isso ajuda muito para a prática de outros esportes também, para correr, para capoeira, para quem faz artes marciais. É muito, muito, muito bom ter verificado isso. Agora, me diz uma coisa, quais são os benefícios que o Pilates alcança? Porque ele está vindo como a oitava maravilha do mundo, né? A gente fala sobre pontos turísticos, mas está tanta gente migrando. Eu sei que algumas migram porque o artista tal foi, aí acaba abrindo um pouco mais de espaço para a modalidade. Sim. Mas a pessoa acaba verificando e a propaganda de boca a boca cresce. A gente tem visto isso. O que ele abrange, assim, em relação a beneficiar aquele que pratica? Então, o que a gente tem de benefício? Além de trabalhar justamente essa parte de resistência e fortalecimento muscular, que já vai te ajudar até nas suas atividades do dia a dia, no Pilates a gente consegue ainda trabalhar muita flexibilidade, alongamento, fora os trabalhos posturais de correção, que de modo geral ajuda muito nas melhores de dores de coluna, dores posturais até dos maus hábitos do dia a dia. Além de, com tudo isso, você melhorar outras atividades. Então, o pessoal que gosta da corrida, o pessoal que faz capoeira, que faz outras atividades, com esse trabalho de flexibilidade e força bem equilibrado, você acaba conseguindo melhorar, inclusive, as outras atividades. Você consegue um desempenho muito melhor. Porque realmente tem posições, tanto em capoeira quanto artes marciais, que você tem que ter sustentação dos braços, tudinho, e o Pilates, ele dá isso assim, que é uma maravilha. Agora, para os nossos ouvintes saberem, a periodicidade mínima para aquele surto efeito semanal, quantas vezes a pessoa deve fazer? Para quem não faz nenhum outro tipo de atividade associado, no mínimo 2 vezes por semana. Menos que isso, está meio que se enganando. Para quem faz outras atividades e quer usar o Pilates só como um complemento, olha, eu gosto muito da musculação e eu queria um complemento, eu queria algo que me alongasse, que trabalhasse a minha postura. Aí, só nesse caso, a gente pode deixar que seja 1 vez por semana. Ele está entrando como atividade complementar e não como atividade principal. E na variação, obviamente a gente sabe que tem muitas videoaulas aí de todos os esportes, de tudo que você pode imaginar. Mas, no caso do Pilates, o aconselhado é um instrutor pessoal, ou um instrutor pessoal e a pessoa fazer a prática em casa com videoaula, ou a videoaula está descartada nesse caso? Eu sou um pouco conservadora com relação a essas coisas. Eu, particularmente, acho que a gente fazendo sozinho em casa, a gente ainda pode se permitir alguns errinhos pequenos que no dia a dia, você fazendo mais vezes, podem se tornar erros grandes, podem trazer grandes lesões a longo prazo. Então, eu ainda prefiro que a gente faça tudo, independente da atividade, independente do seu Pilates, que a gente faça com acompanhamento. Isso realmente, emitindo a minha opinião, também acho, porque aquelas correções, aquelas dificuldades que a gente possa sentir e a substituição que deve ser feita tem que ser por um profissional, né? Porque não tem outra pessoa para fazê-lo. Agora, quem quiser justamente conquistar esse bem-estar, né, através do Pilates, como é que faz? Priscila. Perdão, te cortei, Mônica, pode falar. Não, é para você pode deixar um contato, que as pessoas ficam curiosas, porque elas querem, né, normalmente quando escutam aqui, elas querem o acesso. Como é que fazem? Ótimo. O nosso estúdio se chama Bem-Estar Pilates. A gente fica aqui na Tijuca, na Rua Pereira Nunes, número 286. Telefone de contato, para quem quiser dar uma ligadinha, 3576-0057. Vou repetir, 3576-0057. Ou pode seguir a nossa página lá do Facebook e do Instagram, Bem-Estar Pilates e Terapias. Bem-Estar Pilates e Terapias, no Facebook e no Instagram. Então, ou no Instagram. Correto. Olha, muitíssimo obrigada, Priscila. Espero poder contar com você outras vezes, viu? Espero contar com você outras vezes aqui para a gente continuar, falando sobre os benefícios do Pilates aí, porque eu acho incrível, viu? Muito obrigada. Tá ótimo, Mônica. Um beijão para vocês, um beijão para os ouvintes. Outro, bom carnaval, hein? Tchau. Gente, conversei aqui com a Priscila Bonchipane, a fisioterapeuta aqui, especialista aqui em Pilates. Então, se você quer saber mais, ligue 3576-0057 ou
você já vai lá, Bem-Estar Pilates Terapias, né? E procura no nosso Facebook que você vai encontrar e vai ter muito mais saúde, com certeza. Ou vai direto na Rua Pereira Nunes, 286, na Tijuca, tá bom?